Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide, a civilização asteca. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre os grupos indígenas que habitavam a América do Norte, a América do Sul, alguns grupos indígenas. Vimos os Sioux na América do Norte. Dentro desse grupo existiam outros grupos. No caso aqui do Brasil, vimos os Tupis-Guaranis, e dentro desse grupo existiam também outras etnias, outros grupos. Isso mostra o quê? Que a América como um todo estava totalmente habitada pelos indígenas, e a aula de hoje também abordaremos mais um povo que habitou nessa América, o que seria hoje o México, antes da chegada dos espanhóis por lá. Esse povo é o Azteca. Porém, existiam também outros povos. Os astecas eles foram muito importantes porque eles construíram um vasto, um grande império, sendo que outros povos também existiram e foram conquistados. Bom, o principal centro urbano construído pelos astecas foi a cidade de Tenochtitlan. Existiram cerca de 30 mil habitantes nessa cidade. Ou seja, isso era muito mais do que várias cidades europeias nesse período, no século XV. Então, eles avançaram e desenvolveram um grandioso império através do seu domínio. Bom, eles eram muito militarizados, de modo que a guerra era muito importante para esses astecas, para esse grupo indígena. Eles conquistavam outros povos, e através dessas conquistas que eles faziam, eles deixavam que esses povos permanecessem com a sua administração, porém, esses povos deveriam pagar tributos e impostos. Eles eram obrigados, de modo que eles não tinham saída e assim eles pagavam. Então, eles reconheciam esse governo do imperador azteca e pagavam esses impostos e tributos, permanecendo na sua cidade-estado, ou seja, permanecendo na sua própria sociedade. Então, o que diferencia esses astecas dos tupis-guaranis ou dos Sioux é que eles fizeram um estado fortificado, uma administração, um governo, um controle muito forte. Tanto é que eles fizeram esse grande império. Era um governo teocrático. O que é isso? Um governo que tinha influências religiosas. Eles agiam por influências religiosas que eles tinham na figura do imperador. O imperador era tido como uma pessoa sagrada para eles. Então, eles fizeram esse estado altamente evoluído para a época. Tanto é que outra diferença que também temos é que eles tinham uma escrita, esses outros povos não tinham, tanto os Sioux como os Tupis-Guaranis. Eles também fizeram calendários, fizeram toda essa administração, todo esse estado fortificado. Mesmo ainda vivendo também da caça, da pesca, eles tiveram outras atividades econômicas que foram muito importantes. Como se organizava a sociedade? Bom, em cima da pirâmide estavam os nobres. Quem eram esses nobres? Tinha o imperador, a sua família, militares, já que a guerra era muito importante para eles, para conquistar territórios, escravizados, recursos, etc. Existiam os sacerdotes, os líderes religiosos que faziam os rituais. Todas essas pessoas faziam parte aí do grupo dos nobres. E embaixo, os comerciantes e artesãos. Os comerciantes, tanto internamente no império e fora, eles buscavam vender os seus produtos. E os artesãos, eles construíam joias, também faziam decorações dos templos, eram muito importantes também dentro desse contexto, tanto é que eles vêm logo abaixo. Abaixo, camponeses, que trabalhavam nas terras, que eram aí desse estado, desse imperador, e viviam através disso. Do que produziam, parte era pago ao estado, ao imperador, e parte era para o consumo próprio.
a família desses camponeses, e os escravos que trabalhavam em obras públicas, em construções de templos e até mesmo em terras. Então, esse escravizado trabalhava dessa forma. E também existiam os prisioneiros de guerras que estavam ali na base dessa pirâmide, dessa sociedade. Por quê? Esses prisioneiros, que logicamente eram conquistados em guerras, eles serviam como oferendas aos deuses. Caso a sociedade estivesse passando por momentos de crise, por exemplo, uma crise na agricultura, eles viviam da agricultura, dos produtos ali produzidos. Exemplo, choveu bastante e fez com que a maior parte das coisas que eles plantaram fosse destruída. Assim, eles entendiam como um sinal divino. Aí eles pegavam alguns prisioneiros de guerra e assim sacrificavam esses prisioneiros em homenagem aos deuses, a fim que eles viessem diminuir a ira dos deuses. Está aí uma imagem que seria essa cidade de Tenochtitlan, esse vasto império que eles fizeram. Aqui algumas pessoas trabalhando. Muito bem estruturado e organizado, segundo a imagem aqui. Segundo a ideia do que seria. Aqui, alguns templos, em forma de pirâmides. A vida cotidiana. Bom, o dia a dia desses astecas. Como eu falei, a base da economia era a agricultura, então cultivavam-se milho, feijão, cacau, frutas e entre outros produtos. Então eles viviam exclusivamente dessa agricultura e fizeram esse grande império, essa grande sociedade muito organizada, muito mais organizada do que os outros povos indígenas que nós vimos, os Sioux, os Tupis-Guaranis. Então, nessa agricultura, eles tinham aí o seu meio de subsistência. Também tinham outras coisas, como a abóbora, o próprio algodão, eles plantavam, por aí vai. Então, eles eram bem organizados nisso. Em relação à religião, eles eram politeístas, como eu falei, a crença de que os deuses estão ligados aos fenômenos da natureza, sol, lua, chuva, fogo, etc. E construíram vários templos, esses astecas. Esses templos, alguns desses templos, eram em formato aí de pirâmides, como eu falei anteriormente. Para cada deus existia ali um templo específico, não para todos, mas alguns existiam templos específicos. E tem uma questão que, na visão dos astecas, o sol e a lua eram deuses que constantemente estavam em briga, em guerra. Quando amanhecia, isso significava que o sol venceu. Quando chegava o período da noite, isso significava que o sol estava perdendo. Ele voltava a vencer quando assim amanhecia. Então eles tinham essa visão em relação ao sol e à lua. Para a organização da vida desses astecas, eles fizeram um calendário. E esse calendário tinha 18 meses de 20 dias que eram representados por animais. Cada animal era igual a um mês assim desse calendário. Isso para manter a organização da vida social desses povos indígenas. Então vemos com isso que os astecas realmente eles eram muito avançados. Era uma população indígena que era muito desenvolvida em comparação com as outras. Não digo que era melhor nem pior, e sim bastante desenvolvido. Está em um mapa, Império Azteca no século XV. Antes da chegada dos espanhóis, toda essa região de verde, que é o Tenochtitlan, fazia parte desse grande Império Azteca, e ao todo no Império cerca de 25 milhões de indígenas. Então é uma população muito grande.
está aí um dos últimos imperadores dos astecas, Montezuma. É uma representação, uma imagem que seria ele, já que a gente não sabe ao certo como ele foi. E aí são ruínas. Essa foto mostra ruínas do que seria o Templo Maior lá no México. Essas ruínas vieram do massacre que os espanhóis fizeram com esses povos indígenas. Uma observação ao fundo tem a Catedral do México, da Igreja Católica, e aqui era o Templo Maior, um dos principais templos para os astecas. Mas o que eu chamo a atenção é a catedral lá atrás, porque essa catedral ela foi construída também no século XVI pelos espanhóis, se aproveitando do material que já tinha aqui nesse templo maior dos astecas. E até lá. Então, a explicação é a seguinte: eles construíram por cima daquilo que os astecas fizeram para aproveitar o material e também para mostrar o poder dos espanhóis para cima deles. Aí eles construíram essa catedral no século XVI. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!